em se concentrar nas tarefas que lhe exigem esforço mental. Eu sublinharia também maior dificuldade em se concentrar do que as crianças da mesma idade. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque aqui os professores têm um papel de enorme relevo. Eu admito que há umas gerações atrás, quando muitas famílias tinham mais de 10 filhos, que o pai pudesse e a mãe ter uma ideia aproximada do que era um comportamento normal. Hoje em dia, com a redução do número de filhos de uma forma marcada, muitas vezes os pais no tempo dizem: eu não sei, é o único filho, nós não temos outra experiência. Ou então, bom, eu pensei que ele é bastante diferente da minha filha, mas as meninas são sempre diferentes. A ideia de que as raparigas são sempre melhores, mais maduras, enfim, o que não deixa de ser verdade até uma certa idade. Bom, portanto, esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu... E, portanto, mas os professores não. Os professores têm uma experiência larga do que é o comportamento normal. Qual é a variabilidade do normal. E, portanto, o papel do professor ao indicar este miúdo claramente tem maior dificuldade em se ficar focado do que a maioria é absolutamente crucial. A segunda pergunta que eu me coloco é: essa dificuldade em se concentrar é observada, é testemunhada por diversos observadores, em circunstâncias diferentes. Porque se efetivamente o déficit de atenção é algo que é intrínseco à criança, então manifesta-se nos diversos ambientes onde a criança tenha que exercer esta sua capacidade de concentração. E, portanto, isto é observável tanto na escola como em casa, por exemplo, a fazer os trabalhos de casa. Porque, obviamente, se o problema for só na escola, há algo errado com aquela turma. Se o problema for só em casa, é bom que se desligue a televisão quando a criança faz os trabalhos de casa. E, portanto, se o problema é intrínseco à criança, apresenta-se em diversos ambientes. A terceira pergunta que eu coloco é: esta dificuldade de concentração claramente o prejudica. Interfere com a capacidade para atingir o seu potencial de inteligência, ou, de alguma forma, interfere com a sua qualidade de vida. Ora bem, esta é uma noção muito importante, porque, evidentemente, que a criança que fica retida ou tem múltiplas negativas, o problema é evidente, é notório. Mas pode ser menos notório na rapariga, por exemplo, que tem notas de 3 e 4, mas se nós percebemos que o potencial dela era muito superior a estas classificações. E, sobretudo, aquilo que é uma queixa frequente, que é ela passa o fim de semana inteiro a estudar. Nós temos um trabalhão com ela. Ela, coitada, esforça-se imenso. E depois os resultados não correspondem ao esforço desenvolvido. Esta é uma forma de apresentação extremamente frequente nas raparigas. Portanto, se eu chegar à conclusão de que esta criança tem dificuldade em se concentrar nas tarefas que exigem esforço, que essa dificuldade é inerente em diversos ambientes e que claramente o prejudica, então o diagnóstico de déficit de atenção está feito. Falta apenas uma outra questão, que é: existem outros fatores que possam explicar essa desatenção? Então, por exemplo, os pais a divorciar-se, a violência em casa, um ambiente perturbado, um ambiente desorganizado. Alguém, uma figura importante, um avô que tem uma doença grave e que a criança pressente que o filho está próximo. E, portanto, o que isto implica é que não é possível fazer-se um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade sem conhecer a criança profundamente, no seu ambiente. Eu diria que, para mim, é claro que a criança está inserida num ecossistema esse que envolve a família e envolve a escola.
qualquer perturbação de um destes elementos leva à disfunção dos outros dois. Portanto, uma escola com uma professora que seja incompetente ou ignorante ou, por simplesmente, desatenta às necessidades do seu aluno, naturalmente tem uma influência sobre a criança e isso vai se repercutir na família. Uma família desestruturada repercute-se na criança e a criança na escola. E, evidentemente, uma criança com um problema atinge gravemente ou seriamente a família e a escola também. Portanto, não é possível nós compreendermos globalmente o que se passa com estes miúdos sem conhecermos profundamente aquilo que é o seu meio circundante, da família e também da escola. Ora bem, uma ideia que me parece, um outro aspecto que me parece importante é o seguinte. Todos nós sabemos que existem questionários para ajudar o diagnóstico da disfunção, da déficit de atenção. Questionários para pais, questionários para professores. Os psicólogos pedem sempre esse tipo de avaliações. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que o comportamento de uma criança num gabinete de consulta nada diz sobre o diagnóstico de hiperatividade. Porque é evidente que uma criança que está pela primeira vez perante um médico pode se sentir altamente inibida no seu comportamento. E, portanto, pode-se apresentar de uma forma muitíssimo tranquila, aparentemente sossegado, mas isso não tem nada a ver com aquilo que é o comportamento habitual no seu meio, na sua escola e dentro da sua família. E, portanto, a não ser que ele destrua o consultório, e aí, obviamente, tem significado, se ele se portar muito bem, não significa rigorosamente nada. E, portanto, o diagnóstico eu tenho que fazer sempre a partir da informação que vou recolhendo da escola e da família e da interpretação dessa informação que me é dada. E essa interpretação tem muito de arte. Tem muito de arte. Por exemplo, é frequentíssimo os pais, homens, negarem a existência de uma dificuldade ou não haver. Por duas ou três razões. Em primeiro lugar, porque a maior parte das vezes não são eles que fazem os trabalhos de casa com os filhos. E chegam a casa muito mais tarde. E, portanto, basicamente, o tempo que eles têm para os miúdos é o fim de semana. E ao fim de semana, jogar a bola e andar de bicicleta não notam problema nenhum. Bom, em segundo lugar, eles próprios se reconhecem muitas vezes como sendo assim em miúdos. E, portanto, não valorizam. E dizem, também era assim, vê lá onde eu estou. Não é questão de um sítio especial, mas assumem que sim. E é muito curioso que, por exemplo, em relação aos questionários feitos pelos professores, existe muitas vezes uma discrepância enorme entre aquilo que são as queixas constantes da caderneta, os telefonemas para casa, e depois o preenchimento dos questionários, que serve de uma enorme bondade e tolerância. E, portanto, o julgamento clínico ou diagnóstico feito exclusivamente pelo preenchimento de questionários é, a maior parte das vezes, erróneo. Nós temos que compreender bem por que motivo é que aquela pessoa deu aquele valor ou fez aquela interpretação. Todos os questionários exigem que nós nos debrucemos sobre o porquê das respostas, porque é que elas foram dadas e têm aquele valor e, de alguma forma, um valor limitado. Bom, uma outra razão porque é preciso ser uma pessoa a avaliar uma criança com déficit de atenção e não basta o preenchimento de questionários é que os miúdos com déficit de atenção, apenas 1/3 têm exclusivamente déficit de atenção. 2 em